Fala pessoal, John Holland aqui. Bom, nesse formato um pouco diferente hoje, né? Geralmente é só a minha voz, mas hoje eu resolvi aparecer aqui para falar de uma coisa que é muito especial para mim, que foi o lançamento do livro no último dia 14 de novembro, Do What You Want, a história do Bad Religion. E quem é essa banda, né, que merece um vídeo especial? Bom, o Bad Religion é uma das principais bandas de hardcore, de punk rock ali, que nasceram nos anos 80, mas que foi a banda que, digamos assim, revitalizou o punk nos anos 90, foi a banda que ajudou a trazer aí Offspring, Green Day, várias outras coisas que, tendo discussão sobre se é punk ou não importa, mas é que essas bandas fizeram sucesso no mainstream e nasceram a partir do Bad Religion. Foi a banda que ajudou a fomentar esse mercado aí, né? A banda foi formada ali por 4 adolescentes, né? Greg Graffin, que é o vocalista da banda até hoje, Brett Gurewitz, que era o guitarrista e ao lado do Greg é o principal compositor da banda. Eu chamo de Lennon McCartney do punk. Eu não, né? Eu já tinha tido esse pensamento, mas eu vi que no livro eles fizeram até essa comparação também, eu fiquei muito feliz. Jay Bentley, que é o baixista até hoje da banda, e Jay Zirkrosti, que foi um baterista que durou muito pouco, mas é um dos membros originais que estavam ali junto com eles. Bom, mas a banda nasceu com um disco de punk, digamos, ainda uma coisa muito próxima do que foi feito ali no passado, né? Com Ramones e Sex Pistols, por exemplo. Mas o que diferencia o Bad Religion já desde aquela época? Porque era uma música rápida, uma música muito crua no primeiro disco ainda, e foi uma coisa que funcionou muito bem. Mas o que diferencia? Claro, ao lado do The Clash, que acredito seja uma das bandas que fez algumas das melhores letras do punk rock, o Bad Religion sempre focou muito nessa parte. O Bad nunca foi a banda que fez a música Eu Vou Destruir o Sistema, que todos vão pro inferno, ou uma coisa um pouco mais, digamos assim, explícita. O Bad Religion sempre utilizou muito de metáforas para falar o que tá pensando, sempre utilizou muito de analogias, e até tem a piada das palavras difíceis que eles utilizam durante as músicas, e pegavam temáticas diferentes, né? Falavam sobre guerra e se aprofundavam um pouco, falavam sobre a própria religião, né? A questão do Bad Religion. Tem uma música tema, digamos assim, da banda já no primeiro disco. See my body, it's nothing to get hung about. I'm nobody except genetic runaround. Então sempre foi uma banda que foi construindo, você vê isso já no primeiro álbum. Isso vai ficar muito mais forte na trajetória, né? Quando saiu Suffer em 88, você vê músicas com temáticas muito mais específicas, digamos assim, né? Pô, tem a música Land of Competition, que fala exatamente sobre isso, né? Uma terra de competição, uma crítica aos Estados Unidos ali, essa coisa consumista e de competição mesmo com similar, né? Com o próximo. E várias das músicas vão fazer isso. Até a música tema, que é o nome do livro, né? Do What You Want, está no Suffer, que é uma música curtinha, mas muito poderosa, maravilhosa. Por todos os discos. No disco seguinte, que é o Against the Grain, de 1989, você vê músicas como Automatic Man, por exemplo, falando justamente sobre isso, de você fazer as coisas meio que automaticamente, de você não prestar atenção em como você age no mundo à sua volta. Então a banda sempre pegou temática, sabe? Eles pegavam temas e desenvolveram uma música em volta disso. Então não era aquela repetição de vamos destruir o sistema, não vamos fazer isso, sem muito embasamento, digamos assim. O Greg sempre foi um cara da academia, assim. Você percebe nas músicas, por exemplo, no Suffer mesmo, que é de 1988, a época que ele estava ali na graduação ainda, a música parte 4 já tem ali The Index Fossil, já era relacionado à área de estudo dele, que ele vai se tornar um doutor ali na área de paleontologia evolutiva. Então ele sempre teve essa paixão junto do punk rock. E você vê isso no desenvolvimento das músicas, você vê que ele é um cara que sempre tentou trazer alguma coisa a mais. Os conhecimentos que ele adquiriu em volta. Ele e o Brett sempre foram caras que gostaram muito de ler, discutir, de entender o mundo à sua volta. É muito legal, para quem gosta um pouquinho mais de literatura, ver o Brett falando sobre as referências dele.
O Brett, ele cita ali que ele leu várias coisas e são as paixões dele. Ele fala música e literatura, né? Os livros, as coisas que ele gosta. Ele cita, por exemplo, em certo momento, o William Burroughs, que escreveu o Almoço Nu, e ele cita também o Jack Kerouac, que escreveu O Pé na Estrada, que são dois livros muito influentes para vários autores, para vários músicos, para várias pessoas, esses autores junk, né? E se você quiser conhecer um pouquinho mais desses dois autores que eu citei, que o Brett citou, que é muito legal caçar as referências nas músicas, já vou falar um pouquinho melhor disso, eu queria recomendar esses dois quadrinhos aqui, que são do mesmo autor, do João Pinheiro, são maravilhosos aqui. O Burroughs, ele fala um pouquinho sobre o autor, e o Kerouac, a mesma coisa. Então, se você tem um pouco de gente que quer se aprofundar nas referências do Brett, ou conhecer os autores, eu acho essa aqui uma excelente porta de entrada. Essa arte do João Pinheiro é de quebrar qualquer um. E é legal ir pegando as referências deles, entendendo. Por exemplo, o Brett cita na música Stranger Than Fiction, no caso foi escrita por ele, né? O Hemingway tá lá na letra, você pegar, tá lá. E ele fala que ele leu Hemingway, o autor de Por Quem os Sinos Dobram, O Velho e o Mar e tantas outras obras muito influentes. Então você vê que os autores do Bad Religion, digamos assim, eles têm uma base de literatura, filosófica, histórica bem estabelecida, e isso é transposto nas músicas. Por exemplo, um disco já mais à frente, o disco de 2002, chamado Process of Belief, você vê eles falando, por exemplo, do Protocolo de Kyoto. It's a matter of passions, no, not the science fiction kind. It's all about ignorance and greed and miracles for the blind. The media parading disjointed politics, founded on petrochemical plunder, and we're its hostages. Que era uma coisa muito relevante para sua época, né? Que teve uma discussão. O Greg, como, digamos, um ambientalista, então era uma coisa que pegava para ele. As músicas têm um embasamento muito forte. E outra coisa também que eu recomendo, se você curte esse universo de literatura, de conhecer um pouquinho mais as referências, é esse livro aqui. Eu conheci através do Brett. Ele fala que a música Billy Noses, do Into the Unknown, esse que é o segundo álbum da banda e é muito polêmico, digamos assim, muita gente odeia. Eles mesmos falam que tem problemas muito grandes com aquele disco, porque... Bom, é um disco de rock progressivo no meio de uma banda punk, então gerou muito problema. Eu particularmente gosto demais, demais mesmo. É um dos meus favoritos do Bad Religion. Aquelas músicas são muito boas. É legal que eles até incluíram uma delas na última turnê, e ao vivo é fantástico eles tocando The Dichotomy. Mas enfim, o Brett cita que a música Billy Noses é baseada no protagonista desse livro, é uma alusão ao Billy Pilgrim, aqui do Matadouro 5. Eu vi o que o Brett falou sobre o livro, ele falou sobre a música, eu gosto muito. Eu corri atrás, na mesma semana que eu li, eu acabei lendo o Matadouro 5, e é um livro fantástico. Então assim, é uma banda que vai te, digamos assim, enriquecer muito. E é justamente por isso que eu tenho essa paixão pelo Bad Religion, né? O Bad Religion é uma das bandas que eu costumo dizer e ver que tem das bases de fãs mais apaixonadas, né? Às vezes tem coisas que eu vejo a fanbase do Bad Religion fazer que nem os Beatles faz, porque é uma comunidade que não é tão grande, mas é muito engajada, muito mesmo. O Bad Religion conseguiu estabelecer, digamos assim, um ensinamento com seus fãs. É sempre uma troca muito forte. Se cada música é uma crítica, é um pensamento, tem uma coisa, puxa a outra, eles te instigam a pensar. É isso que é interessante. Tanto que eles falam que meio que esse é o objetivo deles. É fazer as pessoas refletirem sobre as coisas, assuntos, sobre o mundo à sua volta. E assim, eu sinto que eles conseguiram fazer isso com várias pessoas. Tanto que no final do livro tem uma citação muito legal, que fala assim: o Bad Religion fez muita gente pensar, portanto o Bad Religion fez do mundo um lugar melhor. E eu consigo enxergar dessa forma uma banda muito especial, que cada música é uma aula, sabe? Você sempre sai com a pulga atrás da orelha, tipo, caramba, o que esses caras estão falando? Como eles chegaram nisso? E não só isso, claro, questionamentos sobre, por exemplo, no Suffer, sobre o sofrimento da humanidade, sobre a miséria. Você pega até American Jesus, que é a música mais famosa da banda. E você tem ali uma grande ironia ao governo norte-americano,
ao modo de vida norte-americano mesmo. Sempre, o Bad Religion sempre vai tentar te deixar com essa pulga atrás da orelha, por isso que eu acho que é uma banda tão especial. É uma banda que sempre, em qualquer música, citação, entrevista, vai querer deixar os fãs pensando sobre alguma coisa, e é por isso que eu acho que vale a pena. É um tempo sempre que você, digamos assim, gasta com aquelas músicas, e isso acrescenta na sua vida de uma maneira que você nem imagina. De forma muito particular, costumo dizer que o Bad Religion foi um dos meus maiores formadores, digamos assim, ao lado dos quadrinhos. O Bad Religion foi o que me fazia todo dia ler uma música e ficar, caramba. Então eles vão discutir o sofrimento da humanidade por via de um disco, por conta da exploração do pessoal que é mais pobre, por como isso acontece, por quê. Músicas até mesmo sobre você mesmo, por exemplo, Best For You, no Suffer, é uma música super curta, mas que fala sobre isso, sobre que todo mundo acha que sabe o que é melhor pra você, sabe? Então, são atitudes e ações e coisas que vão te levando a pensar, e tem muitos discos, é uma banda muito longa. Outra música que é muito interessante, por exemplo, é Before You Die, que é uma música até meio esquecidinha do disco New Maps of Hell, que fala exatamente sobre isso, valorizar a existência, valorizar a vida, e eles fazem uma reflexão ao redor disso. É uma banda que o tempo todo tá batendo uma questão política, filosófica e querendo fazer os fãs pensarem, o que, assim, eu acho maravilhoso. Outro exemplo nessa linha também de que eles gostam de citar tanto literatura quanto falar de política, no disco The Empire Strikes First, que foi ali na época de eleição do Bush e tudo, que eles ficaram muito decepcionados, dá pra sentir no livro que foi um impacto muito grande pro Bad Religion. Tem a música, né, Boot Stamping on a Human Face Forever, que é uma citação do 1984, do George Orwell, que é uma música feita aqui, pegando vários conceitos do livro, né? Eles pegam uma música de 2004 e desenvolvem isso, né? Fazendo uma crítica ao governo, ao que aconteceu, à eleição do Bush, que foi um impacto para eles. Então você consegue perceber as nuances não só de pensamentos deles, mas também do seu tempo, são reflexos do seu tempo as músicas. Tem uma fase, por exemplo, na banda em que vai falar muito sobre o fim do casamento do Greg. Foi uma coisa que digamos, impactou muito ele. Então você sente tudo isso. É muito interessante ler, principalmente para quem gosta da banda, para entender o contexto dos discos, das músicas, como as coisas chegaram naquele estado e por que é interessante continuar estudando. Extrapolar isso para além da banda, além da música. Extrapolar isso para ler mesmo, para conhecer o 1984, o Hemingway, o Matadouro 5 e tantas outras obras, porque é isso. Bad Religion está o tempo todo tentando te instigar. Sobre a biografia, especificamente, digamos assim, coisas mais técnicas, eu adorei a tradução, eu adorei todo o material do livro, é maravilhoso. No final do livro tem um índice de referências que é maravilhoso. Por quê? Quando a banda cita, sei lá, o David Bowie, aqui tem as páginas em que a citação ao David Bowie aparece. Quando eles citam uma música, tipo Billy Noses mesmo, eu quis reler o trecho aqui para fazer o vídeo, né, para falar sobre o Matadouro 5. Eu só busquei aqui no índice e encontrei, tá na página 63, então eles comentam isso. E é muito legal. Isso aqui é um trabalho que, olha, com certeza deve ter sido meio chatinho de fazer, mas que é muito recompensador. Você quer lembrar de uma informação, você vem aqui e consulta. Isso na edição é uma questão técnica, digamos assim, da edição que eu acho muito boa. Sobre o livro, no geral eu achei ele muito bom. Tem questões muito bem detalhadas, a história, principalmente no começo, ela é muito bem detalhada, informações que eu não fazia ideia, principalmente o Brett e Greg, como se conheceram, ali quando os dois, digamos, racharam, né, que cada um foi para um lado, o Brett saiu da banda, então essas informações você tem. Senti falta de algumas informações, mas aí também já pode ser uma pira minha de fã louco da banda, em que eu queria mais detalhes de algumas músicas, de algumas letras. Músicas como Struck a Nerve passam muito rápido, que é uma música do Recipe for Hate que eu acho muito boa e pra mim foi enigmática por muito tempo. Hoje eu acho que compreendo melhor, mas eu adoro revisitar ela e reinterpretar aquela letra que pode ter 1 milhão de significados diferentes.
E várias outras também eu gostaria de ver um pouquinho mais detalhado, mas novamente, pode ser uma pira minha, porque é uma banda que tem mais de 400 músicas e seria impossível escrever um livro detalhando sobre todas elas, né? Então tudo bem, é uma questão que passa. Outra coisa, que foi até um tópico no grupo do Bad Religion no Facebook, que foi interessante, sobre a saída do Greg Hudson. A banda deu uma justificativa aqui que ficou muito vago, faltou informações, o Greg Hudson não quis participar do livro, ele não recebeu entrevistas, ele é um membro assim, fundamental do Bad Religion. Ele entrou pouco depois, né, da formação original, mas ele é fundamental, uma coisa que ficou meio mal explicada, então, assim, é uma coisa que eu gostaria de ter visto, mas, novamente, o autor inclusive citou o Jim Ruland, né, que foi quem escreveu o livro, é um cara que escreve fanzines de punk nos Estados Unidos, várias coisas, acabou escrevendo o livro. Ele cita que o Hudson realmente não quis participar, mas o livro foi bastante respeitoso com o Greg Hudson, deu a importância que de fato ele merece, mas, digamos assim, faltou alguns detalhes sobre a saída dele, ficou meio mal explicado. Mas é isso, se você não conhece o Bad Religion, é que também é até difícil falar porque eu sou um fã muito apaixonado da banda, eu gosto demais deles, das músicas, das letras, de tudo. Eu recomendo que você conheça, que você ouça as músicas, ou pelo menos tenha algum contato com as letras, porque é uma coisa que de fato vale a pena, vai te fazer pensar, extrapolar um pouco além do que você conhece, com outras visões, opiniões, ideias, e é uma banda que carrega referências, como eu citei aqui, todos esses livros e quadrinhos, é riquíssimo. E eu não citei tudo, obviamente, mas é riquíssimo, vale muito a pena conhecer. Se você é um fã de Bad Religion, você tem que ler isso aqui, é um deleite. Eu fiz a experiência de ouvir, de ler ouvindo os discos de forma cronológica, né? Eu ia ouvindo conforme estava no período histórico da banda e foi muito gostoso, muito bom. É uma experiência que de fato vale a pena. Se você é fã da banda, você vai amar isso aqui, que é perfeito. Bom, mas é isso. Eu acho que o Bad Religion cumpriu sua função no mundo, fez milhares de pessoas ao redor do mundo pensar e discutir questões que às vezes não davam tanta importância, pelo menos pra mim, foi um divisor de águas na minha vida. Se você curte Bad Religion, com certeza, acho que você também já teve alguma epifania aí por causa da banda. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que eu me empolguei um pouco, sempre me empolgo falar de Bad Religion, é uma coisa muito difícil pra mim. Mas é isso, logo logo voltamos aí com os vídeos ensaios comuns, né, que é só a minha voz. Mas pro Bad Religion eu resolvi dar uma parecida aqui e bom, é isso. Se você conhece a banda ou não conhece, comenta o que você achou, o que você pensa sobre isso, o que você pensa sobre a banda, sobre as músicas, tem alguma coisa que você gosta mais, menos. Se você já leu o livro, comenta o que você achou, se você curtiu ou não. Mas é basicamente isso. Se você gostou do vídeo, dá um curtir aí, dá um gostei. E, bom, novamente, comenta o que você achou, dessa vez não só do livro, mas também do vídeo. E é isso, pessoal. Até a próxima. Bad Religion.